Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Estamos estudando aqui o livro de Jó. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3. Mas antes da gente entrar literalmente no assunto, eu já quero te pedir: curte, comenta e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares, porque assim o YouTube entrega esse conteúdo tão enriquecedor para muito mais gente e assim a gente alcança o coração de muitas pessoas através da palavra de Deus. Nós vamos começar aqui, mas antes eu também já quero profetizar uma semana de paz e prosperidade, uma semana abençoada para a sua vida, para a sua casa, para os seus amigos e para os seus familiares, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos começar aqui sem perder tempo. Jó capítulo 3 tem 26 versículos. É importante que você tenha papel, caneta em mãos e uma Bíblia também. Nós estamos estudando, como eu sempre digo, para você não esquecer, na versão NTLH, que é uma versão de mais fácil compreensão, de mais fácil entendimento para você que está começando agora a estudar a palavra de Deus. Você que tem que já é um pouco mais avançado no conhecimento bíblico, talvez você tenha uma Bíblia mais fiel à linguagem original, mas não tem problema nenhum, tá? Porque no final das contas o sentido bíblico é o mesmo. Muda uma palavra ou outra, mas o entendimento é o mesmo, tá? E eu tô aqui para facilitar a sua vida através do Evolução Diária, que é o seu devocional diário, seu combustível, né, para que você venha crescer e se desenvolver em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Jó, capítulo 3, tem 26 versículos e o texto bíblico diz assim: finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ou seja, lá no capítulo 1, no capítulo 2, Jó estava quietinho, não falava nada. Lembra que no capítulo 2 os amigos de Jó ficaram 7 dias ao lado dele lá, quietinho, sem falar nada? No capítulo 3 já começa com Jó quebrando o silêncio. Jó disse: maldito foi o dia que eu nasci, maldita a noite que disseram, nasceu este homem. Aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e desapareça do calendário. Olha só, Jó tá pedindo para que o dia do nascimento dele desapareça, né? Que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e que a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio para que eu pudesse amamentar? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo e descansando em paz. Olha o tamanho da dor e da aflição de Jó. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governantes que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca vieram à luz do dia. Na sepultura acaba toda a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Eles esperam a morte, mas ela não vem. Embora a desejam mais do que as riquezas, eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso e nem sossego. Só tenho agora
agitação. Vamos entender o que está escrito aqui literalmente, de forma resumida, tá? Para facilitar ainda o seu entendimento, tá? Então aqui no capítulo 3, Jó ele já começa a expressar a sua angústia. Então ele estava ali no momento de silêncio, não estava falando nada, né? Estava tentando entender a situação e agora ele já começa a expressar a sua angústia, o seu desespero mediante toda aquela situação de dor, né? Aquela lepra, os amigos ali olhando para ele, perdeu os filhos. Então após ele perder toda a sua família, perder os seus bens, ele começa a se lamentar de forma profunda e amaldiçoa o dia do seu nascimento, ou seja, ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Então Jó lamenta a sua própria vida, Jó lamenta a sua própria existência, desejando ter morrido ainda no ventre da sua mãe ou nunca ter existido. Então nesse capítulo, Jó ele expressa a sua dor de forma poética, de forma emotiva, descrevendo então a escuridão e a amargura, que ele está sentindo ali dentro do seu próprio coração. Então Jó, na verdade, ele está questionando sobre o seu propósito de vida. Ele está questionando sobre o propósito do sofrimento e está perguntando a Deus, Deus, por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse em minha vida? E aí Jó clama por respostas, né? Ele começa a querer respostas da parte de Deus e deseja que a sua vida termine, porque ele começa a entender, na verdade ele acredita que a sua morte seria para ele um alívio para o seu tormento. Então o capítulo 3 de Jó nada mais é do que um retrato poderoso da aflição humana e dos questionamentos mais profundos que podem surgir diante do sofrimento. Esse capítulo ele vai marcar o início de um longo diálogo entre Jó e os seus amigos, tá? Marca o início, então não tem ainda ali os questionamentos, a conversa, mas a partir desse capítulo vai começar um longo diálogo entre Jó e seus amigos, onde cada um tem visões diferentes, perspectivas diferentes sobre o sofrimento e sobre a justiça divina, onde são discutidas ao longo do livro, tá? Então a partir de agora, para a gente entender algumas citações, por quê? Porque nós já conhecemos, eu já conheço e estou te ensinando, talvez você já tenha lido o livro de Jó e você já sabe como é o final do livro, né? Então, para a gente entender algo que já aconteceu é muito mais fácil, né? Então, a gente vai apontando mais adiante. Então, capítulo 3, ele começa um apontamento ali para uma série de questionamentos, uma conversa entre Jó e os seus amigos, né? Onde Jó, ele perde toda a esperança da sua própria vida, onde ele lamenta o dia do seu nascimento, ele pede a morte, ele fala, Deus, eu não quero mais viver, né, antes que eu tivesse morto do que passando por essa aflição, tamanha era a dor e o sofrimento de Jó. E tudo isso é muito plausível, né? A gente precisa entender que Jó perde tudo, família, riqueza, bens, perde tudo, tá ali sozinho, né, em um lugar isolado, com os amigos perto, sem poder fazer nada, e ele fala, poxa, pra que viver desse jeito, né? Mas é interessante, tá? Uma coisa eu preciso te dizer, Jó, ele se lamenta, mas em momento nenhum ele blasfema contra Deus, e em momento nenhum também ele vai amaldiçoar a Deus, como ele disse para a mulher dele. A mulher disse, né, amaldiçoa Deus e morre. Ele falou, não posso fazer isso, né, já que eu recebi tantas coisas boas de Deus, por que é que eu não vou receber as coisas más? Mas é claro que no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da aflição, Jó começa com seus questionamentos, o que é natural. Tenta você imaginar aí, tamanha dor de Jó, né, com uma lepra, se coçando com um caco de telha, um pedaço de cerâmica, não pôde nem lamentar ali literalmente, né, chorar o luto dos seus filhos, né, e ele já é acometido por essa doença sem explicação. Nós sabemos que a explicação foi a tentação de Satanás, né? Satanás começou a tentar ali a Jó, falando com Deus, olha, ele é bonzinho, ele é um homem reto e íntegro, porque o Senhor nunca tocou na vida dele. Então Deus permite a dor e o sofrimento na vida de Jó. Então assim, a gente olhando de fora é muito mais fácil de entender, mas Jó, ele não tinha perspectiva, ele não sabia o que ia acontecer mais adiante, tá bom? Então, nós vamos agora aqui trazer tudo isso para a prática, tá? A primeira lição de aplicação prática que nós podemos tirar de Jó capítulo 3 é que nós precisamos aprender a validar as nossas emoções e a expressar a nossa dor. É isso mesmo. O que Jó está nos ensinando aqui? Jó está nos ensinando a importância de reconhecer e validar as nossas próprias emoções. Isso é muito importante. Eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência comportamental, né? E o nosso organismo, ele pede para que as nossas emoções sejam expressadas. Quando a gente
não expressa as nossas emoções, o nosso corpo sente, né? Então começa a acontecer uma série de coisas no nosso corpo físico por conta de nós não termos expressado as nossas emoções. Então é importante a gente ter inteligência emocional para expressar corretamente as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, tá? Então mesmo quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa aprender. Mas é interessante isso aqui, aprender a expressar as emoções. Então é saudável para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a nossa alma, até para o nosso espírito, expressar as nossas emoções, mesmo sendo um sentimento de dor e tristeza, permitindo nos sentir e processar essas emoções de uma forma mais plausível. Então, assim como Jó, nós podemos encontrar consolo ao compartilhar os nossos fardos com os nossos amigos e entes queridos. Então, Jó, ele começa ali já a falar com seus amigos acerca da sua dor, né? Então é interessante também, uma outra forma que a gente consegue expressar as nossas emoções é falando com Deus. Como que a gente fala com Deus? Através da oração. Então orando a gente tá ali entregando ao Senhor as nossas emoções e as nossas dores, né? Compartilhando com quem pode nos ajudar. Isso é muito importante, tá? Compartilhe as suas emoções, mas compartilhe as suas emoções com pessoas que literalmente querem o seu bem e podem te ajudar, tá? Então é fundamental lembrar que é normal a gente se sentir mal, abatido no meio de situações difíceis e que nós não devemos nos sentir culpados por isso, ok? Segunda lição de hoje, de Jó capítulo 3, está em buscar respostas em meio ao sofrimento. Olha só que interessante. Jó, no meio do seu maior desespero, no meio da sua maior luta, no meio da sua maior angústia, ele vai questionar o propósito da sua dor. Ele vai questionar o propósito da sua vida, ele vai questionar o propósito da sua existência. Ele quer saber por que Deus estava permitindo que tudo aquilo acontecesse com ele, sendo ele um homem reto, íntegro e temente a Deus. Então nós podemos aprender com ele a importância de buscar respostas e entendimento em momentos de aflição. Ok? Então, em vez da gente reprimir os nossos questionamentos, nós podemos direcioná-los, né? É claro, de forma respeitosa a Deus, tá? É um questionamento respeitoso. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Né? Dentro da minha consciência, dentro de mim, eu não fiz nada de errado para estar passando por tantos problemas. Isso também mostra que na vida, como a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições. Eu sempre digo, ter aflição é difícil de viver em aflição. Tem muito cristão que a vida é uma tribulação. Perdão, gente, tosse chata. A vida é uma tribulação. A pessoa só vive as aflições, e nós não fomos chamados para viver em aflições, tá? Então, ao invés de você reprimir os seus questionamentos, você pode direcionar ele para Deus, buscando o quê? Através disso, sabedoria e clareza. Então, embora as respostas nem sempre, preste atenção, sejam imediatas e óbvias, o ato de buscar pode nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus, tá? Então, Jó também, é importante salientar que ele estava sendo levado a um relacionamento muito mais profundo com Deus a partir do seu sofrimento. Isso também pode nos ajudar a encontrar um maior significado mesmo em tempo de crise ou de sofrimento. A terceira lição do capítulo 3 de Jó está em encontrar esperança em meio à escuridão. Então o capítulo 3 de Jó, ele é marcado por muitas palavras de angústia e o desejo de morte. Então o capítulo 3 ele ficou muito marcado por isso, né? Jó estava ali angustiado, pedindo a morte, desejando a sua própria morte. No entanto, apesar de todo o desespero que Jó estava expressando, a sua história continua. Então, a partir daí, a história de Jó vai continuar e, como eu te disse, a gente já sabe o fim, a gente que estuda a palavra. Talvez você que esteja lendo Jó pela primeira vez, você não sabe o fim da história, mas no fim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Então, a história continua e revela uma jornada de restauração e de esperança. Isso vai nos ensinar o quê? A importância da gente não perder a esperança, mesmo quando nós estivermos enfrentando os piores momentos das nossas vidas, as piores circunstâncias nas nossas próprias vidas. Então a fé nos permite acreditar que há sim luz no fim do túnel, tá? E que Deus pode trazer renovação e restauração em meio a tanta escuridão. Então, assim como Jó experimentou um final feliz, nós podemos encontrar consolo e esperança no Senhor, sabendo que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios das nossas vidas. E para concluir tudo aqui, para concluir esse texto, tá? Essas lições práticas extraídas aqui desse texto bíblico podem nos ajudar a enfrentar os desafios e as provações da vida, ou seja, aquilo que a gente encontra no dia a dia, na nossa própria jornada de vida, nos lembrando
que as nossas emoções, elas são válidas, que nós devemos buscar respostas e esperança em Deus e que a luz, né, pode surgir mesmo nos tempos mais difíceis e nos dias mais sombrios. Amém. Glória a Deus por mais um estudo. Finalizamos aqui hoje o capítulo número 3 do livro de Jó. Amanhã nós vamos estudar o capítulo de número 4 e assim nós vamos seguir firmes e fortes até o final desse livro em nome de Jesus. Agora eu quero te pedir, curte, comenta e compartilhe esse vídeo, tá? Vamos agitar as redes sociais, tira um print da tela, posta, tá? Me marca para que eu possa repostar tudo e assim a gente atrair mais pessoas para o nosso canal, um canal focado na palavra de Deus, devocional, de Bíblia, aplicação prática para ajudar as pessoas a se desenvolverem, a romperem. Como eu disse, tem muita gente que vive uma vida de aflição, tem muito cristão que está debaixo de uma promessa de paz e prosperidade, mas está vivendo uma vida de aflição e eu e você juntos nós vamos ajudar essas pessoas a romperem e a crescerem em suas próprias vidas, tá certo? Te espero aqui amanhã novamente no Evolução Diária 7h40. Que Deus te abençoe, eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.